Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Betel Cavalcante. Juliana Barros. Sou Rodrigo Leal. E hoje a gente vai falar sobre a carreira no setor florestal. Eu trouxe aqui 3 pessoas de diferentes áreas da engenharia florestal para a gente falar o que cada um faz. E vocês vão entender um pouquinho, a galera que está na graduação ainda, ou que está querendo entrar no mercado de trabalho, não sabe muito o que vai fazer. Cada um aqui faz uma coisa, né? A Betel, ela é pesquisadora, ela está no doutorado. A Juliana é autônoma, ela trabalha com consultoria florestal. E o Rodrigo, do setor público, né? O Rodrigo, ele é concursado do ICMBio, né? E eu trabalho na iniciativa privada. Então, cada um vai falar um pouquinho da sua área de atuação aqui, beleza? Então, fica aí que esse papo vai ser muito interessante. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de vocês, né? E eu queria que cada um contasse um pouquinho da sua experiência durante a graduação. Desde a época da graduação, vocês já sabiam, assim, provavelmente já sabia, quero ir para o mestrado, doutorado, seguir na vida acadêmica. A Juliana, não, desde sempre vou querer fazer isso para minha vida. O Rodrigo também. Como foi que vocês entraram, assim, na área que vocês trabalham hoje? Quando eu entrei para engenharia florestal, na verdade, eu sempre quis trabalhar com manejo florestal, fiz vários cursos e tudo mais, era isso que eu queria. Quando eu cheguei no meu penúltimo ano na graduação, que a gente tinha que cumprir o estágio obrigatório, e eu tinha que fazer meu TCC, então eu uni o útil ao agradável. Fui para a Embrapa, cumprir meu estágio obrigatório e fazer meu TCC. E aí, lá na Embrapa, me plantaram a sementinha da pesquisa. Eu entendi a referência. Me apaixonei por essa área da pesquisa, trabalhar com sementes florestais, que foi o meu primeiro contato, e desde então eu não me vi fazendo outra coisa, a não ser trabalhar com pesquisa, ser pesquisadora. Engraçado, para mim... Sou cria da Embrapa. Então, a Embrapa, eu lembro, né, eu formei junto com a Betel na engenharia florestal, a gente era da mesma turma, né, e eu fui um dos que nunca fui estagiário da Embrapa, nunca consegui entrar, mas eu sempre pensei em ir para a indústria, né? A minha vontade era a indústria. A primeira vez que a gente teve uma visita técnica, que a gente visitou uma serraria, cara, eu falei, é aqui que eu quero estar, aqui no meio da máquina, no meio do barulho, da poeira. O Rodrigo, sempre foi tua vontade, Rodrigo, de trabalhar em algum órgão público? Eu acho que eu sou o mais velho aqui, eu entrei na faculdade em 2000. Velho é o espírito, e só fica velho quem quer. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 2000, e quando foi 2013, ela virou UFRA. Então, eu saí em 2004 sendo UFRA. Mas eu entrei, assim, por coincidência. Assim, não foi o que eu quis desde o início. Eu queria, na verdade, fazer veterinária. Na época, era um curso difícil. Meu pai era coordenador de veterinária. Ele falou, Rodrigo, faz engenharia florestal. E aí, lá no meio, tu faz o vestibulinho e passa para veterinária. Mas, assim, ele sabendo que eu ia gostar do curso de florestal, né? Aí eu fiz, beleza. Aí eu fiz, passei... A gente entra, né, Rodrigo, na engenharia florestal meio que por acaso, né? A gente não tem muita... Eu fui eu também. O meu caso do Lucas foi por acaso. O meu caso do Lucas foi bem por acaso. Pois é. E aí, só que assim, eu me apaixonei pela engenharia florestal depois de fazer a disciplina, né? Mesmo que sendo o ciclo básico é chato, né? Vocês devem concordar comigo. É só matéria básica, mas depois, assim, eu me vi ali só, não conseguia me outra profissão. Em 2000, eu participei do movimento estudantil, né? Então, a partir do momento, a gente começou a fazer vários diálogos e vários contatos com alguns movimentos sociais, cooperativas, associações, extrativistas. E aí foi a partir daí que me despertou o trabalho com extensão rural e com essa parte mais da gestão ambiental, né? Meu primeiro estágio foi em tecnologia da madeira, né? Com anatomia da madeira. Depois eu fui para o Museu Emílio Guild, também trabalhar com anatomia da madeira, e por fim, quando eu já estava no penúltimo semestre, eu trabalhei no Centro de Agricultura Urbana, numa parceria com a Secretaria de Economia do município de Belém, na época. Aí eu trabalhei na região das ilhas, com o pessoal que trabalha com manejo de açaí, com agricultura familiar. Cara, legal. E como é que tu entrou no ICMBio? De 2002 até 2006, 2008, por aí, a gente teve um momento muito bom para concursos públicos, né? Então, teve, a nível federal, teve do INCRA, teve do ICMBio, teve do IBAMA. Então, fiquei de 2005 até 2009, que foi 2009 foi quando teve o concurso do IBAMA e do ICMBio. Uhum. Aí eu fiz o concurso para os dois, para o IBAMA e para o ICMBio, e passei no ICMBio.
Então, eu estou no ICMBio desde 2009, né? Saí do Acre, fui para o Tocantins, trabalhei numa estação ecológica, que é uma unidade de conservação de proteção integral, lá no Tocantins, divisa com Maranhão, Bahia e Piauí. Aí depois, como eu sou aqui do Pará, em 2011 eu consegui uma remoção para cá para trabalhar na região do litoral paraense, com reservas extrativistas marinhas. E a Juliana trabalha por conta própria, praticamente, né? Ela é a própria chefa dela. Não é isso, Juliana? Dona e proprietária. Exige muita disciplina, né? Na verdade, quando eu iniciei a faculdade, eu identifiquei o que eu não queria. Eu também caí de paraquedas no curso, né? Queria fazer direito, fiquei com medo de não passar numa universidade pública e acabei fazendo também a UFRA, né? Que na época também não era tão conhecida, hoje em dia já está um pouco mais conhecida. E fiz a UFRA, escolhi um curso lá que ganhava melhor, eu vi lá o valor, né? Falei, nossa, engenharia florestal ganha bem. Não, nada a ver, irmão. Onde tu viu essa informação? Site. Pois é, pelo menos nesse site de estudantes aparece lá, salário de engenheiro florestal, 8 salários mínimos. Pois é, aquela fake news. Aí eu falei, vou encarar esse curso. E aí, é engenharia, né? Vou falar pra minha mãe que eu vou ser engenheira. E aí, tal. Aí fiz o curso, primeiro semestre, não gostei, que é cálculo, aquelas matérias bem básicas, né? A gente ainda não vê o curso. Então, fiquei um pouco desanimada. No segundo semestre, teve uma viagem de campo, né? Onde a gente aprendeu a fazer inventário na prática, qualidade de água. E aí, nossa, me apaixonei, quero ser engenheira florestal. I love mato, gostei da floresta, menina da capital, mas que vai ganhar dinheiro na roça. Gostei, me apaixonei pelo curso. Porém, eu já sabia que eu não queria área de pesquisa, não queria ser pesquisadora, né? Então, eu vou para o mercado de trabalho. E aí, acabou que no 8º semestre, por conta de eu saber geoprocessamento, eu consegui uma vaga no escritório de mineração, de consultoria ambiental, né? Ambiental e geológica. Então, eu disse, nossa, é isso que eu quero, é consultoria. E aí, trabalhei, infelizmente, o escritório teve que fechar, parti para outro escritório e atualmente estou caminhando para montar o meu, né? Já com essas 2 experiências. E, assim, é uma área muito boa, é uma área que o engenheiro pode ganhar dinheiro com várias formas, né? A gente pode pegar licenciamento de vários tipos, acho que dá um leque maior para o engenheiro. Mas, assim, é diferente de um órgão público, que o Rodrigo pode até falar para a gente, tem estabilidade, tem 13º, tem previdência, tem todo um ambiente confortável, né, para o engenheiro trabalhar. E já na consultoria exige que a pessoa tenha disciplina, né? Não é qualquer pessoa que está na consultoria que sabe lidar com o cliente, que sabe lidar com o produtor, que tem disciplina de organização financeira, porque consultoria é assim, tem um mês que vai dar muito, tem um mês que vai dar menos, tem um mês que pode não dar nada. Então, exige muito disciplina do engenheiro. Estou feliz porque tenho conseguido grandes coisas, né? Inclusive, estar aqui com vocês conversando. Pois é, né? Você falasse um negócio interessante que até um negócio que eu tinha pensado, né? Como a pessoa pode identificar com o que ela vai trabalhar, né? Para onde que ela vai seguir, né? Eu sempre falo para as pessoas para não deixarem para a última hora, né? Não deixa para você chegar no TCC, no estágio obrigatório, para você ir atrás do que você vai fazer quando você se formar. Se você vai fazer isso, a chance de você ficar desempregado quando você pegar o seu diploma é muito grande. É grande. Né? E, na verdade, pela minha experiência, as pessoas que eu conheço, a maioria delas já saem da universidade encaminhadas, assim, ó, já vou sair, eu vou pro mestrado, já tá certo, já sei qual mestrado que eu vou fazer, ou então, já tô estagiando numa empresa, quando eu terminar meu estágio, essa empresa vai me contratar, ou então, vou sair para fazer o concurso. Então, a pessoa tem que saber antes da faculdade, né? Não espera você chegar, sair da universidade com o diploma embaixo do braço e ver aí agora, sabe? Eu vou botar meu currículo, sabe? Não, né? Não é bem assim. Eu fiz uma pesquisa. Antes da gente começar a gravar, eu coloquei lá no Instagram do Florestal Brasil, e para quem está ouvindo que não segue a gente no Instagram, siga lá, Florestal_Brasil.
eu fiz uma pesquisa e perguntei lá no Instagram, né? Perguntei pro pessoal quem é que estava, dos nossos seguidores, quem é que estava trabalhando e quem é que não estava, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não está trabalhando, né? 89 pessoas votaram aqui, ó, isso dá o quê? Deixa eu ver aqui, 58% das pessoas que votaram não estavam trabalhando, né? E 42% só que estavam trabalhando. Isso é uma realidade aí que acho que não é só o coronavírus, né? Só a crise de corona, mas sempre, todas as vezes que a gente faz esse tipo de pergunta, é uma realidade muito grande e realmente é difícil você conseguir emprego na área da engenharia florestal. A gente não tem por que esconder isso aqui. É um mercado que é muito seletivo, né? Porque a maioria se você vai para iniciativa privada como eu, a maioria das empresas vai ter 1, 2 engenheiros florestais, né? Como responsável técnico. Então você vai ter uma empresa com 300 funcionários, uma indústria. São 300 funcionários e lá vai ter 2 engenheiros florestais. E aí eu perguntei, das pessoas que estavam trabalhando, né, que responderam que sim, se elas estavam trabalhando com o setor florestal. E aí 37% das pessoas estavam trabalhando, mas não estavam trabalhando com engenharia florestal. Estavam fazendo outra coisa, né? Sei lá, trabalhando em outra área, do Uber, sei lá o quê. Dá pra você ser engenheiro e ser feliz no Brasil. Ou você é Uber ou você é 99. Tava aqui só guarda o diploma, né? Exatamente. Então, isso também é um negócio que é muito triste, né? Porque a gente vê uma turma de 30 pessoas que se formam, né? Principalmente universidade pública. As pessoas acham que porque é pública é de graça, mas não, ela tem um custo, né? Então, você vê uma turma de 30 pessoas terem só 10 pessoas trabalhando, quer dizer, aquelas outras 20 são pessoas que não vão retornar para a sociedade aquele dinheiro que foi investido nelas, né? E num curso particular, existem pouquíssimos cursos particulares de engenharia florestal, mas num curso particular, pior ainda, né? Você investiu do próprio bolso um dinheiro, né? E não consegue, às vezes, retornar esse dinheiro. Lucas, eu queria até fazer uma pequena observação. As pessoas, elas têm uma visão um pouco equivocada, no meu ponto de vista, do que é um mestrado e um doutorado. A gente produz lá dentro. Então, é um trabalho como outro qualquer. A gente é pesquisador, a gente produz. Você pode seguir o ramo de ser um professor, né, de trabalhar na academia, né, ou de ser pesquisador e cientista. Mas quem está no mestrado e doutorado é pesquisador e é cientista, porque a gente está produzindo lá, a gente produz tecnologia, a gente produz conhecimento. Então, apesar de estar na universidade, não é a mesma coisa. O trabalho acadêmico e o trabalho de pesquisa, então. Seriam... Não é a mesma coisa, porque, na verdade, eles se complementam, né? É porque tem muitos pesquisadores que são professores, né? Mas não necessariamente... mas não necessariamente tu vai ser professor, entendeu? Até porque hoje em dia as empresas, elas querem um pesquisador, por exemplo, a desenvolver uma eucalipto, um clone, né? Que se adapte àquela área. Por exemplo, tem um colega que ele produz, ele planta eucalipto, ele tem uma floresta no Ceará, entendeu? E graças ao quê? Graças à equipe de pesquisa da empresa deles, né? Porque, na verdade, a pesquisa ela é a base de tudo, entendeu? Tipo, se tá na área privada, mas tem a pesquisa, tem o dedo da pesquisa ali, porque na área privada, por exemplo, a produção de um clone de eucalipto é pesquisa. Se está trabalhando com geoprocessamento, também tem um dedo da pesquisa, porque trabalha com tecnologia. Quem que desenvolve a tecnologia? A pesquisa. Legal que a Bethel está falando aí. Por exemplo, a gente aqui no ICMBio de Carajás, a gente está desenvolvendo um trabalho de criação de um corredor ecológico aqui na região do Mosaico de Carajás, que é uma área que tem aproximadamente 1.200.000 hectares de unidade de conservação. São 6 unidades e uma terra indígena. E a gente está planejando fazer um corredor ecológico até a região lá do Xingu. Não sei se vocês conhecem a área da Trincheira Abacajá, que é uma terra indígena que se junta com outras unidades de conservação lá para a região do Xingu. Então, é uma faixa de 25 quilômetros que a gente está pretendendo fazer um corredor ecológico. E a gente está contando muito com o apoio de pesquisas do Instituto Tecnológico Vale, ITV. Vocês conhecem? Sim. Pois é. Então, assim, muito da área da pesquisa aqui, principalmente com o pessoal da área de geoprocessamento, que estão fazendo uma análise de menor custo, né, onde vai ser vista a questão de área de APP, área de declividade, vai ser feita uma análise de cobertura florestal também, e de áreas que já foram degradadas. Então, a pesquisa entra muito nessa área também, né? E, claro,
que os pesquisadores contam também com o apoio de estudantes, né, de estagiários, de próprios estudantes das áreas afins. Então, assim, é uma mistura, né? Na verdade, as pessoas elas têm uma visão muito equivocada de quem faz o mestrado e de quem faz o doutorado. Não é que a gente só estuda, né? Eu tenho alguns amigos que estão no doutorado comigo que sempre me questionam: Bethel, mas eu não estou no mercado de trabalho, eu não tenho experiência e tudo mais. Eu falo, não é bem assim. Você tem experiência, você trabalha, porque o mestrado e o doutorado é um trabalho. Não é diferente de você trabalhar numa empresa privada ou pública, é um trabalho sério, porque você tem que estar ali, você tem que produzir, além de estudar, além de cumprir com a parte acadêmica, né? Uhum. Você tem que estar ali produzindo a pesquisa. Tem rotina, então, tem horário, tem tudo. Tem rotina, tem horário. A gente só não tem os direitos trabalhistas, né? A gente não tem o direito trabalhista. Isso é um ponto que eu queria trazer. A Juliana já levantou a mão aí também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque assim, eu trabalho em empresa privada, então tá lá, CLT e tudo mais, né? O Rodrigo também é funcionário público, então também tem. Como é que vocês duas se organizam? Eu acho que seria legal a gente falar pro pessoal que de repente está pensando em ir por essa área. Como é que vocês organizam essa parte? Né, financeira mesmo, se vocês puderem falar, abrir um pouco pra gente sobre isso, não vai falar valores, mas assim, eu sei que a Juliana já tá ganhando um rio de dinheiro, que agora ela também é influencer, a gente vai falar sobre isso depois. Porque eu sou rica! Por exemplo, eu tenho 24 anos, né, eu sou bastante nova, então, desde os meus 22, eu já tenho previdência privada. Então, eu já contribuo com a minha previdência, porque é uma forma de eu contribuir sendo autônoma, tendo uma privada, né? Uhum. Porque você estando na CLT, você tem os seus descontos, né? No INSS. Então, eu tenho muito mais gastos, por exemplo. Isso aí já vem descontado na folha de pagamento de vocês, que trabalham numa empresa ou num órgão público. Mas quem trabalha na consultoria tem que ter esse controle. E é justamente isso que aconteceu no meu primeiro escritório. Então, o primeiro escritório que eu trabalhei, justamente por conta da administração, que a gente vê que muita consultoria está fechando as portas, porque não sabe administrar, não tem um prolabore. Então, se você quer ser um consultor ambiental, não basta você ser engenheiro. Você tem que fazer um curso de gestão de empresas. Você tem que ter um curso de administração, assim, você buscar cursos de curta duração, não precisa ser uma faculdade, né? Uhum. Mas você tem que ter uma noção de prolabore, de contabilidade. Então, você tem que ser um empreendedor mesmo. Eu sou engenheiro florestal, mas eu vou ser empreendedor, vou ter minha empresa, e junto com a empresa vem todas as questões que giram em torno de você ser um empreendedor no Brasil. Pagamento de impostos. Muitas das vezes acontece que a pessoa se forma e aí ela vai escolher, eu quero pegar um Simples Nacional, uma categoria que pegue vários serviços, e aí acaba que a pessoa não administra isso por conta dos impostos. Uhum. Então, antes de você abrir uma empresa, você tem que pensar muito, porque você vai ter custos de aluguel, energia, você vai ter custo de funcionários, você vai ter custos de muitas das vezes de condomínio. Então, são muitos custos. Então, você também tem que ter inteligência emocional, né, para administrar tudo isso. Serviços tem muita gente parada. A gente pode tirar pelos nossos amigos, né, de turma. A gente vê que são poucos que estão atuando no mercado. Mas eu digo assim, como consultora, eu vejo que o engenheiro florestal ele pode trabalhar com muita coisa. Imagina, qualquer tipo de perícia ambiental, o engenheiro florestal ele pode ser um perito. Destruiu a minha fazenda, minhas cercas, eu já fiz uma perícia, e aí onde eu constatei que foi o vizinho que estava tirando areia de lá, então invadindo, e aí a gente vai fazendo análise do georreferenciamento, que aquela área também, por exemplo, o vizinho invadiu a área do outro vizinho, a gente vai fazendo perícia documental. Se você quer iniciar a consultoria, você ainda não conseguiu passar no mestrado, porque como o Rodrigo falou, na época dele, teve muito concurso público, mas não é a nossa realidade que está formando agora, né? E Lucas, por exemplo, eu meio que falei muita coisa, assim, mas não é para o pessoal desanimar. Sim. Porque o consultor, ele começa sozinho.
o certo de começar dentro do quarto dele. Isso, dentro do quarto dele, e ele vai pegando um serviço aqui, ele vai pegando um serviço aqui. Quando ele já tiver uma cartela de clientes e aí ele está sentindo a necessidade de abrir um escritório, de contratar estagiário, de contratar, que é o meu caso, né? Eu, em janeiro, do escritório que eu estava trabalhando, e surgiu muitas oportunidades, assim, na consultoria, né? Então, eu disse, nossa, eu vou trabalhar como consultora. E aí, agora, eu já estou sentindo a necessidade de ter um CNPJ, de ter um escritório. Eu tenho um escritório onde eu fico, mas às vezes ainda prefiro ficar em casa do que ir para o escritório, né? Uhum. E então as coisas vão caminhando. Quando você sentir a necessidade que você precisa expandir, aí você vai expandir. E eu acho que a gente não deve ficar parado. Tenta um mestrado. Eu faço mestrado profissional em segurança de barragens, engenheira florestal, fazendo mestrado em segurança de barragens. Então, a gente pode estar em tudo que é lugar. Rodrigo, na tua área, né, você falou que trabalha muito com unidade de conservação. Das coisas que você faz, o que mais te puxa da época da graduação da engenharia florestal, que você vê, poxa, isso aqui eu estou aplicando, estou desenvolvendo, estou conseguindo aplicar, né, os meus conhecimentos. O que mais te traz assim, para a engenharia florestal no teu dia a dia? Lucas, até bacana tu perguntar isso, e eu me lembro, assim, quando eu me formei em 2004, como eu falei, né? Eu sou velho já. Quero falar, assim, para os ouvintes que ainda estão na graduação, que ficam preocupados, o que vai ser quando eu me formar? Pô, será que eu tenho conhecimento suficiente? A gente pega a experiência durante a prática, né? A carga que a gente leva da graduação, ela é considerável, claro, mas assim, o que a gente pega durante o nosso momento de trabalho mesmo é muito maior. Total. Eu falo isso porque quando eu fui lá para o Acre, na época eu fui trabalhar como engenheiro florestal do concursado do estado do Acre, eu trabalhei no Instituto de Meio Ambiente do Acre, né, que é o órgão ambiental do estado, né, e a gente fazia a avaliação de planos de manejo, análise de planos de manejo. E aí eu peguei um plano de manejo enorme, com mais de 300 folhas, que aí o meu chefe deixou lá na minha mesa, olha, toma, faz a análise desse plano de manejo. Eu olhei assim, caramba, o que eu vou fazer com isso? Cara, eu tô identificando totalmente, cara, totalmente. Eu não sei nada! Olha assim, cara, eu não sei nada, eu não aprendi nada. Na hora faz a cara de não, tudo bem, né? Mas por dentro, meu Deus, e agora? Não sei nada, eu não aprendi nada. E aí, só que assim, a gente leva esse susto, mas a gente, claro que vai tendo o apoio dos colegas, né, que tem mais experiência, eles vão ensinando o caminho das pedras. Então, assim, isso é um fato, isso sempre vai acontecer. Não adianta achar que a pessoa vai estudar, e quando chegar lá vai tirar de letra, que ela não vai. Eu acho que de tudo que eu aprendi na universidade, sem desmerecer, claro, a universidade, mas eu acho que eu uso, sei lá, 20%, 30% do que eu aprendi, né? Muitas vezes a gente vai para uma coisa muito específica, o que eu trabalho hoje, que é cadeia de custódia, é muito específico, né? Mas a gente acaba usando um pouquinho de cada coisa, né? A gente usa a parte da matemática, da estatística, a gente usa a parte da legislação, sabe? O entendimento da documentação, tudo a gente tem que utilizar um pouquinho, né? Eu acho que, na verdade, a universidade ela vai te despertar muito mais para as habilidades que você vai desenvolver do que propriamente para o conhecimento especificamente, né? Bom, galera, nesse mercado aí, né, que eu trabalho de consultoria privada, né, trabalho em empresas de consultoria e eu viajo muito para planos de manejo florestal, né, principalmente na Amazônia, e eu já passei por vários perrengues aí, principalmente viajando de barco. Eu acho que o Rodrigo também já deve ter viajado muito de barco pelos rios da Amazônia, né? E aí, tipo, já aconteceu comigo, por exemplo, de roubarem a minha bota dentro do barco. Eu tive que ir andando, tava em Parintins, né, que é no estado do Amazonas, e eu peguei um barco pequeno, era o último que tinha, e era um barquinho pequeno, assim, acho que, sei lá, para 20 pessoas, né, e aí fui lá e tal, dormi na viagem, na rede, quando eu cheguei de manhã cedo, cadê a minha bota, né, e eu tinha amarrado a bota na mochila, e aí quando eu acordei, cadê, né, fui descalço, peguei um mototáxi, e fui numa loja comprar uma bota nova, né?
Teve uma vez que peguei carona num avião, num monomotor, né? Ele tinha ido buscar o dono do projeto lá na área do manejo, e aí fui pegar uma carona, só que ele tava cheio de peças, né, de máquinas e tudo, e aí o cara falou assim, beleza, não, mas dá pra ir e tal, calculou lá o peso, lá viu o que tinha que fazer, aí ele falou assim, mas você tem que ir sentado em cima da tua mala, tá, pra poder equilibrar o peso do avião. Aí eu falei assim, caramba, cara, que isso? Vocês têm alguma história, assim, que a profissão de vocês já fez vocês passarem, assim? Sei lá, a Bethel no laboratório, alguma coisa já explodiu na cara dela, alguma coisa assim, ou não? Já me trancaram dentro do prédio. O segurança me trancou, eu tava sozinha no prédio. O segurança bateu na porta e eu não escutei. Então, porque antes dele fechar o prédio, ele bate em todas as portas, né? Aí quando eu fui sair, geralmente fica tudo desligado, né? Aí eu fui, caramba, cadê? A porta tá trancada, meu Deus. E agora? Não passava ninguém. Aí a minha sorte, minha amiga ia me buscar esse dia lá, e aí eu pedi pra ela ir na guarita, chamar o segurança pra ele abrir a porta, pra eu ir embora. Boa sorte, o segurança não pensou que era um fantasma, uma visagem dentro do mas ele já me conhecia, de tanto que eu já morava ali no laboratório, todo mundo já me conhecia ali. E aí ele, você ainda tá aí, não sei o que, ele ia abrir ele cansou de final de semana e abriu o prédio pra mim, pra eu fazer avaliação de experimento. E tu, Rodrigo, acho que você viajou bastante, né, por aí? O Rodrigo deve ter muita história pra contar. Estava fazendo uma vistoria, né, um sobrevoo para tirar uns pontos de uma área de focos de calor, né, de incêndio florestal lá na região do Cerrado, lá no Jalapão, na estação ecológica. E aí a gente contratou um piloto de avião, né, e esse piloto era um piloto muito experiente, ele pilotou em área de garimpo também, então não sei se vocês sabem, mas os melhores pilotos da aviação são os pilotos de garimpo, porque eles chegam com equipamentos precaríssimos, né, aviões monomotor bem precário, e pousam em pistas que são muito irregulares, dentro de mata, e às vezes são espaços muito pequenos, que se ele não tiver a destreza, ele acaba batendo em árvore, né, se chocando na floresta, e o cara era muito experiente. Aí eu estava com o meu GPS, né, marcando, olhando, visualizando, né, e marcando os pontos de queimada para poder depois informar o pessoal da brigada. Aí numa dessas eu olhei um ponto, aí eu falei para ele, não esqueci, eu falei, olha, passa aqui para a direita aqui que tem um ponto bem aqui, aí ele jogou assim um avião, né? Monomotor pequeno, então ele fez um movimento bem brusco mesmo, que eu fiquei assim, meio... Aí ele olhou para minha cara, aí ele falou, Rodrigo, pô, uma dobrada dessazinha pequena, tu já sentiu aí alguma coisa? Eu falei, não, pô, vai mais devagar, vai com calma que eu não tô acostumado. Aí ele falou, então, peraí. Aí ele pegou aquelas garrafas de... Não tem aquelas garrafas de água que tem aquela tampinha preta que a gente enrocha e coloca? Sim. Aí ele falou, Rodrigo, então, peraí, vou fazer um negócio aqui contigo. Coloca esse copo d'água aí. Aí eu coloquei a água, aí ele colocou em cima do painel do avião. Aí ele falou, quero fazer uma aposta contigo, eu vou dar um 360 aqui, e essa água aqui não vai virar, por causa da gravidade, né? Aí eu falei, tu não tem coragem. Ele falou, peraí, aí pega aí o copo. Aí eu peguei o copo, coloquei em cima do painel do avião, cara, e ele fez um 360. Ele virou, né, cabeça pra baixo. Coisa de maluco mesmo, sabe? E aí, e a água não caiu mesmo, a gente ficou assim, impressionado, mas assim, deu um frio na barriga. Eu tinha morrido ali. Aí uma vez eu peguei um monomotor para sair de Orilândia do Norte para Carajás. Eu fiquei o tempo todo assim, eu escolho Deus, eu escolho Deus. E isso não foi a única coisa que ele fez. Aí depois ele fala, agora eu vou dar um loop. Aí quando o loop é diferente, tem um 360 que ele volta em torno do seu eixo, né? E o 360 ele vai lá em cima e volta dando aquele rasante. Perigosíssimo, né? Aí ele foi, peraí, aí ele subiu, né? Aí quando ele subiu, aí ele começou, o monomotor começou a tremer assim, aí eu olhei para ele assim, ele me olhou, assim, ele só fez assim, calma, mas eu vi que a cara dele estava nervosa. Maldição, Maverick! Quando ele desceu, assim, ele conseguiu se estabilizar, cara. E aí o meu colega tinha vomitado tudinho atrás, a minha costa toda estava vomitada.
Aí a gente passou a viagem inteirinha com... Isso foi palhaçada do cara. Eu nem contei depois para a equipe, porque senão ele podia estar sendo demitido, né? E a gente saiu todo vomitado. Ou ser contratado pela Esquadrilha da Fumaça também. O Rodrigo desafiou o cara lá. Foi, cara. Desafiei o cara, me arrependi até hoje, amargamente, cara. Mas foi uma experiência muito doida essa. E a Juliana, já pegou uma carona com algum piloto da Esquadrilha da Fumaça? Uma coisa que eu morro de medo é barco e avião. Mas na consultoria a gente lida com algumas coisas, né? Por exemplo, ameaças. É meio comum, né? Sim, porque às vezes algum cliente chato, assim. Porque não são nem os clientes, são os vizinhos dos clientes, são os clientes, eles contratam a gente para fazer o serviço. Mas chega na hora, a gente é meio que crucificado. Por exemplo, eu fiz uma coisa simples, que é um cadastro ambiental rural. O cliente me apresentou a documentação da terra dele, o georreferenciamento, né? E aí eu fiz a poligonal, né? Eu fiz o cadastro de acordo com a documentação que ele me apresentou, com o georreferenciamento. Aí eu tô na paz do Senhor, né? Trabalhando no escritório. Aí me ligam, olha... Aqui é de novo repartimento e tal, eu sou um técnico aqui, e eu queria lhe dizer para você tirar o K, você cancelar esse K que você fez aí, porque tá em cima da área do seu... E não sei nem se pode falar nome, mas... e o cara... seu... E aí ele, olha, essa área tá em cima da área desse cara, você tem que tirar, viu? Você fez errado e tal. Aí me ameaçando. Olha, ele já sabe, inclusive ele saiu daqui muito da vida, muito mordido da vida, né? Porque você fez o cara em cima da área dele. Me ameaçou, cara, sabe? Foi uma ameaça, assim, me intimidou mesmo a tirar que o seu estava sabendo do meu serviço, do que eu tinha feito, e eu não sei nem quem é. E aí eu disse, primeiramente, o senhor não devia nem estar me ligando, porque hoje em dia a gente tem uma plataforma e o cadastro ambiental rural que eu fiz, ele ainda não foi analisado. Ou seja, ele ainda não abriu para mim apresentar a documentação do meu cliente, que aquela área é realmente dele, né? Então, o senhor pode estar sabendo, pode até qualquer pessoa estar sabendo, e meu serviço está lá e eu vou fazer de acordo com a lei, né? Se ele quiser, ele que arrede a fazer nada. Então, isso a gente sofre ameaça comumente. Mês passado, o meu namorado, ele também é engenheiro florestal, ele fez um georreferenciamento, colocou o marco lá, e aí, uma semana depois, o fazendeiro ligou para ele, olha, o meu vizinho chutou o marco, quebrou, martelou, tirou o marco de lá. O marco, para quem não sabe, é uma pedra de concreto, um cubo, sei lá. Que marca o limite da fazenda, né? Mas eu queria contar também, eu acho que o Rodrigo deve ter muitas histórias assim. Quando eu estava me formando, eu passei um período no ICMBio, né? A gente estava fazendo uma vivência florestal. E aí, comumente o cara era de uma Resex, né? Então, quando o ICMBio chegava, era só ele que trabalhava lá na Resex, e você vê que ele era muito assim, gente boa, mas quando ele ia chegando, o pessoal ia assobiando. Tipo, ele tá chegando, o pessoal do ICMBio, bora esconder o caranguejo, bora esconder o camarão. E o pessoal meio que intimidava ele, sabe? E a gente lá, meu Deus, onde é que eu tô fazendo? A gente tava fazendo a vivência e a gente ficou lá onde ficava depositado as apreensões, né? E lá já tinha rolado bala, porque aprendeu a moto, o cara vai lá buscar a moto com a bala, E aí ele deu... a gente ficou segura, a gente queria um spray de pimenta, mas tinha segurança lá, mas enfim, né? A área ambiental é vista assim muito... Ainda mais o serviço do Rodrigo, ele tem que ser aceitado pela unidade, né? Como um gestor da unidade de conservação. Se ele não for aceito, ele sofre muito, né? Até mesmo para desenvolver tipo de trabalho, de projeto. Então, os dias que a gente passou lá, a gente aprendeu muito e a gente foi meio que também estava lá e fizeram a reunião e o pessoal metendo o pau e a gente, meu Deus, nossa, que situação, né? Eu estava na graduação ainda e aí uma parte da minha família mora no interior do Maranhão. E aí
Aí perguntaram o que eu fazia. Eu falava, o curso de engenharia florestal. Aí alguém ficou sabendo lá, falou, nossa, ela é fiscal de engenharia florestal, ela vai... Eu não, gente, pelo amor de Deus, não me matem. Eu sou apenas uma estudante de engenharia florestal. Já passei por isso também, porque eu tenho a barba grande, teve uma época que eu tava com a barba bem grande mesmo, assim, bem, né? E quando eu faço trabalho de campo, eu uso aqueles coletes, né? Eu acho que o Rodrigo usa também, com vários bolsos, né, e tal, tipo de fotógrafo, né? Só que, assim, eu já comprei um que ele é meio marrom, assim, que eu sei que é uma cor diferente da cor do IBAMA, que é diferente da cor da Secretaria de Meio Ambiente, que geralmente é verde, né? Do IBAMA eu acho que é azul. Eu comprei uma cor diferente, justamente por isso, né? E aí, uma vez eu tava numa cidade no interior, eu não me lembro agora o nome, eu estava esperando o transporte chegar e eu tava vestido, com colete, né? Com a identificação da empresa e tudo. E aí veio o cara e me falou assim, olha, tira esse colete, porque o pessoal tá achando que tu é do IBAMA. E aí já estão mandando aqui e estão com medo. Só que, tipo assim, a pessoa nem sabe do que tem medo, mas ela só fica com medo, né? Então, assim, quem não deve, não teme, né? Tem vários colegas que sempre falaram assim, eu escolhi a engenharia florestal porque eu não gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com bicho, com árvore, né, com vegetal. Mas não, cara, é um ledo engano achar que não trabalha com gente. Pelo contrário, a gente está diretamente trabalhando com gente, né? Por isso que a Juliana falou, achei legal essa vivência que ela teve, que realmente, assim, existe um histórico do próprio IBAMA, que é mais antigo, né, é de 89, o ICMBio é de 2007. Então, assim, existe um histórico que teve muita truculência, teve muitos momentos, assim, de chegar o fiscal mesmo e bater o pé na porta e ameaçar mesmo, né? Mas hoje em dia isso mudou bastante, cara, mudou muito. Depois dos últimos concursos que tiveram, entrou muita gente nova, com uma nova cabeça, de estar dialogando, de estar conversando. Eu, por exemplo, eu trabalho como fiscal também, fiscal ambiental, e muitas vezes eu saí aplicando uma multa, às vezes altíssima, mas sempre a pessoa me convidando para tomar um café, ou para conversar, ou até a minha explicação sobre os procedimentos de defesa para o autuado. Então, assim, sempre mantendo a cordialidade e a conversa. Olha, pessoal, esse aqui é o nosso trabalho, a gente tem que respeitar vocês e a gente também espera que vocês respeitem a gente. Então, assim, se a gente não tiver essa visão, a gente não faz um bom trabalho, a gente não vai ser um bom profissional. Claro que tem também a má índole, né? Mas a gente também tem que respeitar, tem que fazer o nosso papel como profissional mesmo, né? Sem ficar julgando as pessoas. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Eu que estou do outro lado, eu faço desembargo, defesa, né, contra embargo. Porque, assim, eu estou do outro lado, por exemplo, você vai multar um cliente e o cliente vai me procurar para fazer uma defesa sobre aquela multa, né? Então, a gente não pode jogar fora a água do banho e a criança. Eu tinha um professor que ele falava assim mesmo. A gente tem que ter cautela, né? Porque, o cliente foi multado, mas bora fazer uma análise. Às vezes já peguei análises que o ponto cai fora da propriedade, fazendo uma análise correta de referenciamento, de processamento. Então, a multa, o desmatamento, foi um vizinho que foi andando um pouquinho e acabou invadindo a propriedade do meu cliente. Então, a gente não pode jogar a água do banho fora e a criança. O fiscal, ele está fazendo o trabalho dele. O trabalho dele qual é? É fiscalizar, né? É emitir a multa. O trabalho é defender o cliente, mas a gente é contratado para isso, então a gente tem que ter também um equilíbrio, né? Esse contato que a gente tem com o produtor rural e tudo mais, eu acho muito importante. Né? Na área da pesquisa, então, é primordial. Por quê? Porque você vai entender quais são as necessidades que as pessoas estão tendo, né? Tanto na indústria, quanto o produtor e tudo mais. E aí, para você produzir a tecnologia, para você produzir o conhecimento, então você tem que entender, quem está na pesquisa, ela tem que entender essas pessoas, né? Para que o que a gente está pesquisando não seja uma coisa que seja inútil, entendeu? Mas que vá trazer o retorno para a sociedade. Então, essa conversa, esse contato, tanto com o produtor rural quanto com a indústria, ela é essencial. Eu acho que isso deveria ser mais trabalhado na universidade. Eu me formei na UEPA e depois eu vim fazer o meu mestrado e doutorado na UDESC, aqui em Santa Catarina. E quando eu vim para cá, eu senti muita falta
desse contato com o produtor rural aqui em algumas situações, né? E lá na UEPA, a gente tinha bastante contato, não sei se o Lucas lembra, né? Mas tanto na UEPA quanto na Embrapa, a gente tinha muito esse contato com o produtor rural. E aqui eu acabei sentindo um pouco de falta disso, né? Vocês três são formados na UEPA? Vocês três? Não. Só eu e o Lucas. A Juliana é da UFRA e eu e a Betel somos da UEPA. Mas eu acho que aqui tá 4 pontos, né? Tá o Lucas, que trabalha para uma multinacional. Eu trabalho de forma autônoma, né? Para produtores, pequenos produtores, médios, né? E o Rodrigo no ICMBio e a Betel na pesquisa. Eu acho que os 4 se complementam. Por exemplo, a pesquisa ela precisa de dados da indústria para ela desenvolver uma melhora. A melhor gestão da unidade de conservação depende da pesquisa, né? E o consultor também. Por exemplo, às vezes eu tenho uma cultura que ela não está se desenvolvendo como a gente achava que aquele receituário agrícola estava correto, né? Então a gente precisa fazer uma amostragem de solo, precisa levar para o laboratório para ele falar da fertilidade, para poder dizer para o meu cliente, olha, vamos licenciar a cultura, vamos licenciar a cultura de melancia, ou outra cultura, né, em consórcio. Porque o engenheiro florestal ele pode fazer o SAFs, né? Que é o Sistema Agroflorestal. Então, a gente trabalha junto também com o agrônomo, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer uma amostragem de solo para ver a fertilidade daquilo ali. A gente precisa de uma amostragem de solo. Então, acho que se complementa. Tanto que a UFRA, ela tem tentado trazer as empresas para dentro, né? Tem a Steel lá dentro, onde oferece treinamento. E a gente tem a parceria com as unidades de conservação, que eu tive a vivência com o ICMBio. Então, eles disponibilizaram para a gente uma semana do ofício deles e, assim, foi incrível, assim, deu para mim entender se era aquilo que eu queria, se era trabalhar realmente com aquilo, deu para mim entender as dificuldades, né? Inclusive, eles trabalham com 1%, né, do cronograma do orçamento, né, do Brasil. Já pensou, você tem que fiscalizar uma área gigante, mas não tem lancha para fiscalizar. Não tem transporte, Juliana, né? Não é 1%, é 0,01%. Ixi, tá lá o ICMBio está lá no portal da transparência. 0,01% do orçamento. Nossa. Espalhado em 171 milhões de hectares. Imagina, 171 milhões de hectares distribuídos em 334 unidades de conservação federal, né, em todo o Brasil. Com 0,01% do orçamento da União. E você a gente está com uma defasagem. A gente está com uma defasagem de 1.300 funcionários, né? Nossa, 10 muita anos gente. Pra cá. Já pensou 1.300 funcionários a menos que se aposentou, Rodrigo, né? E para fazer a fiscalização no Pará, são quantos fiscais mais ou menos que tem? 54 unidades de conservação. E a gente tem em torno de fiscais do ICMBio, mas aí estou falando só nas unidades de conservação, né? A gente tem em torno de uns 16 fiscais por aí, mais ou menos. Nossa, pouco, né? É muito pouco. Aí, claro, a gente conta também com a vinda de outros fiscais do resto do Brasil também, né? de outros estados. E com a parceria também com o pessoal da SEMA, do Ideflorbio, o pessoal do Batalhão Ambiental também. Às vezes Polícia Federal, mas é muito pouco. Tem cliente que chega para mim, doutora, bora desmatar isso aí, não precisa de licença não. Eu disse, doutor, a conta vai chegar, o IBAMA vai bater na sua porta. E quando ele bate, é 200 mil para cima. Não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Então, o senhor tem que entender que hoje ninguém mais se esconde, tem satélite, monitoramento 24 horas. Então, através do geoprocessamento, tem facilitado muito isso, ninguém mais se esconde. Mas nessa região aqui de Marabá, Parauapebas, São Félix do Xingu, se vocês não têm noção da quantidade de área de garimpo que tem aqui, sabe? Então, assim, é muito... E assim, hoje a gente conta com uma quantidade reduzida de fiscais para fazer a fiscalização, né? E um incentivo muito grande do governo para que haja essas invasões em áreas públicas, né? Hoje eu estava vendo no jornal liberal aqui
que em relação ao ano passado, a maio do ano passado, aumentou em 70% as áreas desmatadas, né? As áreas de garimpo também, tem garimpo aí também, você já deve ter visto ali para Roraima, né? E tá até aqui no Pará, na região lá de Novo Progresso. São Félix do Xingu ali também. Do Xingu, que tem áreas que tem mais de 20 garimpeiros, cara, numa área. Já pensou? Praticamente uma cidade, 20 mil garimpeiros ali espalhados. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, né, as profissões, apesar de trabalharmos cada um na sua área, mas elas estão sempre conectadas de alguma forma, né? E o legal da engenharia florestal é justamente isso, né? A gente precisa da pesquisa, precisa do setor público e precisa do setor privado para se desenvolver. Eu espero que vocês consigam daí absorver alguma coisa, seguir mais ou menos, quero seguir meio na linha da Juliana, quero seguir um pouco na linha do Rodrigo, então quero seguir na linha da Betel. Ainda falta a gente trazer também alguém da academia, já que a Betel puxou minha orelha e falou que pesquisa não é a mesma coisa que não, tipo... E não é, né? mas falta um professor, pronto, falta um professor, né? Falta um professor para compor esse trabalho. A gente vai trazer aí alguns professores, né, para a gente conversar, que são muitos também, tem muita gente boa também. Então eu queria que vocês dessem um recado final aí, podem falar quem quiser se divulgar. Eu sei que a Betel e a Juliana têm os seus perfis profissionais, né, que publicam isso. Eu não sei se o Rodrigo tem também, mas fiquem à vontade para dar algum recado, para se divulgar, dar um recadinho final aí. Bom, para quem seguir na área da pesquisa, ser pesquisador, cientista, no início é difícil. A gente pode seguir tanto o setor público quanto o privado também. As empresas que têm a parte da pesquisa, pode também trabalhar na universidade. O professor, ele também é pesquisador, também é cientista, então você pode ser os dois na universidade. É por isso que eu confundo. Tá interligado, mas não é tipo... Pode ser a mesma coisa, mas também não ser a mesma coisa. É um caminho difícil, não é fácil. Não é fácil ser pesquisador no Brasil. A gente não tem os incentivos, né? Para você ser pesquisador, você tem que gostar muito e querer muito. Então, se você quer seguir essa área, é muito vontade, é muito gostar do que faz, muito querer ser pesquisador mesmo. E o teu Instagram? Sim, meu Instagram é o @eng_Betel Cavalcante, eng de engenheira. É bem legal. Vai estar aí na tela, para quem está vendo a gente no YouTube, vai estar na tela aí o Instagram da Betel e também no Florestal Brasil também vai estar o link lá para vocês clicarem e irem direto para lá. Juliana? Quem quer ser consultor é uma área muito boa, precisa que você tenha disciplina, né? Você entenda um pouco sobre empresas. E hoje o que eu tenho que falar é que, infelizmente, o mercado ele te pede um mestrado. Mas se você não quiser seguir a área de pesquisa, faça um mestrado profissional, que é o mestrado que eu faço, é um mestrado aplicado para o mercado de trabalho. Que hoje te exige um título, um mestrado, um doutorado, até mesmo para que você aumente o seu leque de consultoria e assessoria, né? Quer mudar aquela carteirada, né? Que pá. Até mesmo para você ser contratado, né? Você tem uma especialização, né? Um plano, um relatório para a parte aplicada de gestão ambiental de barragens. Você tem um mestrado profissional naquilo, então você vai ser chamado para prestar consultoria e assessoria sobre aquele assunto, perícia, entre outras coisas. E eu digo um recado que eu deixo para vocês não fiquem parados. O engenheiro florestal ele tem uma cartela de serviços que você pode começar com autônomo, até você ter o concurso que você sonha no ICMBio, no INCRA, no IBAMA ou em qualquer outro lugar. Pegue um serviço, comece fazendo um cadastro ambiental rural, comece fazendo um georreferenciamento de imóveis rurais, comece fazendo um licenciamento ambiental para a parte florestal. Então, não fique parado. E quem quiser pode estar me seguindo lá na minha página Instagram, que é @engenheira da floresta. E também tem uma página no YouTube, onde eu tenho um projeto gratuito para ensinar vocês um pouco sobre geoprocessamento, né? Que é geoprocessamento com os melhores. Legal, os links estão lá no post do Florestal Brasil também. Rodrigo, quer divulgar alguma coisa? Quando é o próximo concurso aí do ICMBio? Pois pessoal. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né?
Notícia ruim é porque a gente está vivendo em um governo que não está incentivando, né, as entidades governamentais. Temos uma área muito defasada, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. Eu estava falando aí durante o programa que a gente está com um contingente de menos 1.300 postos. A gente está com o nosso efetivo trabalhando a menos de 50% da capacidade que a gente tem. Né? Então, o momento não é favorável. Mas, por outro lado, né, a gente que trabalha na esfera governamental, né, que trabalha com planejamento, supervisão, gerenciamento, fiscalização, a gente tem que fazer esse papel. Né? Então, em algum momento, os órgãos vão ter que abrir concurso público, né, para que as pessoas sejam efetivadas. A gente só não sabe quando, né? Mas enquanto esse momento não vem, na minha época, tinha os chamados concurseiros, né? Não sei se ainda tem isso hoje. Sim, existe. Mas procure estudar, né, para concurso, mas não só isso, não fique só nisso. A Juliana falou muito bem falado, não fiquem parados, né? Isso. Façam esses cadastros ambientais rurais, trabalhem, se especializem, se capacitem, né, nessa questão também não só de gerenciamento, mas também nessa parte de georreferenciamento. Trabalhem a questão também social, a questão de relacionamento, não só entre relacionamento profissional entre vocês, né, entre nós da profissão, mas também da sociedade em geral, das vários tipos de sociedade que a gente encontra, né? Seja agricultor, seja extrativista, seja empresário, né, seja pesquisador. Então, saibam lidar com essas diferenciadas pessoas, né, grupos de pessoas. E tenham fé que a gente vai viver dias melhores. Né? Infelizmente, o setor ambiental está muito triste, mas a gente tem que ter esperança. Né? E temos que ter formado profissionais da área com muita competência, com muita ética, né? Principalmente ética, né? Para a gente não deixar ser levado pelas coisas ruins. E é isso, bola para frente. Se quiserem me chamar de novo, estamos aí. Infelizmente, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Orkut. A última coisa que eu tive foi Orkut, mas não existe mais. Não fala que tem que voltou, viu? Muito obrigado a todos vocês que vieram até aqui. Não se esqueçam, sigam a gente lá no Instagram, no Florestal _ Brasil. No YouTube também, tem o nosso canal no YouTube, Florestal Brasil. No Facebook, no nosso site, no florestalbrasil.com. Deixa seu comentário. Quem quiser mandar uma mensagem de áudio desse podcast, é só baixar o aplicativo do Anchor e mandar lá uma mensagem de áudio, como se fosse um áudio do Zap mesmo, você vai tocar. E a gente toca no próximo programa, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu! Obrigada, Lucas. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.